mais lento do que a luz. Uma conversa sobre ciência, o universo e tudo o resto, com David Marçal e Carlos Filhais. Bem-vindos a mais uma edição de Mais Lento do que a Luz, o podcast de David Marçal e Carlos Filhais. A nossa convidada de hoje é Maria do Céu Patrão Neves, professora catedrática de Ética da Universidade dos Açores, tendo-se especializado em Ética aplicada e, particularmente, em Bioética. Foi consultora da Presidência da República para a Ética da Vida, foi eurodeputada entre 2009 e 2014 e tem assumido outras responsabilidades no país e no estrangeiro, sendo atualmente Presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, Vice-Presidente do Grupo Europeu de Ética para a Ciência e Novas Tecnologias, perita de Ética da Comissão Europeia e membro da Academia das Ciências de Lisboa. É autora ou coordenadora de 37 livros, entre eles Bioética Simples, saído na Verbo, A Origem da Ética, em Portugal, saído na Fronteira do Caos, e O Admirável Horizonte da Bioética, saído na Glaciar. Coordenou uma série de 12 livros sobre ética aplicada nas edições 70. Bem-vinda, Maria do Céu, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada pelo convite, é um grande gosto de estar aqui para falar de temas que para nós são muito interessantes e certamente para os nossos ouvintes tornar-se-ão também. Muito obrigado. Vamos começar então com a definição de ética. A ética anda nas bocas do mundo, mas pouca gente saberá ao certo o que é. Associa-se, por exemplo, à moral. Será que ética e moral é a mesma coisa? Há ligação com o direito, mas não são de certo a mesma coisa. O que é a ética e que relação tem com a moral e com o direito? De facto, a maior parte das pessoas faz equivaler a ética à moral e utiliza os dois termos indiferenciadamente. É possível? Sim, é possível. E é possível porquê? Porque a ética é um termo português de origem grega e a moral é um termo português de origem latina. E, de facto, na antiguidade, aquilo que nós verificamos é que o ethos, em grego, é traduzido por mores em latim. Assim sendo, de facto, é possível utilizar o termo ética e o termo moral como se referissem exatamente à mesma coisa. Entretanto, esta não é, de facto, a minha posição e também tenho legitimidade de defender o contrário. E Interessante. porquê? É assim, uma linguagem vive dos seus conceitos. E quantos mais conceitos nós tivermos, mais fino é o nosso raciocínio. E por isso, se nós pudermos dispor das palavras ética e moral com significações diferentes, isso significa que nós somos também capazes de atingir níveis de pensatividade diferentes, uma finura de pensamento. Qual é a diferença então? Agora, é legítimo ou não é legítimo? Heidegger, século XX, vem chamar a atenção precisamente para a possibilidade de o fazermos. E ele vai recuperar o ethos, a palavra grega, não como foi utilizada por Aristóteles, muito semelhante à moral, ao termo moral que nós utilizamos, mas como era utilizado pelos pré-socráticos. E o próprio Heidegger depois abre-nos a porta, eu não vou entrar aqui agora em pormenores, linguísticos, mas abre-nos a porta para quê? Para compreendermos que, quando nós falamos de moral, referimos à normativa, referimos a como nós devemos agir. Como é que nós agimos de facto? A ética é a racionalidade do agir, ou seja, a razão de ser do agir. Explicado de uma forma muito simples. Todos nós sabemos que não devemos mentir. Eu digo assim a uma criança, tu não deves mentir. Quando eu digo tu não deves mentir, isto é uma normativa. Estamos no plano da moral. Não deves mentir. Mas porquê que não deves mentir? Aí eu já estou no plano da ética, ou seja, perceber o fundamento, a justificação, a razão de ser da normativa. Ficou claro. A E o direito? normativa... E o direito é uma outra normativa. O direito é uma normativa. Como a moral é uma normativa. Agora, qual é a grande diferença? A penalização, não é? A maior de todas é que o direito é uma normativa obrigatória seguida de penalização, se não cumprirmos. E a moral? A moral tem outro tipo de penalização. Não vamos para a prisão, não pagamos uma multa,
A moral tem um tipo de penalização que será, como o nosso Dostoiévski diria, o remorso E a falta de ou credibilidade também, não a é? reprovação social. Exato. Por isso, há penalizações de facto, que não são da mesma natureza. Moral e direito são normativas, mas não são normativas com a mesma extensão. A moral tem uma extensão muito maior do que o direito. E o Avancemos direito é sempre então. Peço desculpa, avancemos então na questão da ética e hoje assistimos a uma proliferação de éticas, porque há muitas aplicações. Portanto, a minha pergunta é, hum, faz sentido haver uma ética para a educação, outra para a comunicação social, outra para a ciência, outra para isto e outra para aquilo? Não será um tão grande número de éticas um pouco confuso? Não deveria a ética ser mais universal? tudo depende da perspectiva que nós temos sobre essas éticas que acabou de referir. Se nós percebermos que a ética, enquanto racionalidade da ação, que se exprime por uma série de princípios e valores que são identitários de nós próprios enquanto pessoas singulares e da sociedade em que nós vivemos, então nós percebemos que esta é transversal, é transcultural, é a mesma, só que depois pode-se especificar nos vários domínios, isto é, eu tenho o mesmo conceito, o conceito ou um princípio de dignidade humana, como é que este mesmo princípio da dignidade humana se especifica e se cumpre no plano da educação? Como é que se especifica e se cumpre no plano da prestação de cuidados de saúde? Como é que se especifica e se cumpre no plano da política? Ou seja, um mesmo princípio que é absolutamente incontornável, que todos nós subscrevemos, ele vai traduzir-se em regras concretas de aplicação diferentes em cada um dos domínios. Por isso, se eu tiver uma ética para a educação, isso significa que eu já fui capaz de pegar nos grandes princípios éticos da nossa civilização e especificá-los naquele domínio. Naquele domínio, como é que eu devo fazer? Então Agora, o que é há um importante fundo comum, há um núcleo exatamente, duro. e este é o aspecto mais importante, porque hoje, infelizmente, este aspecto que eu referi de partirmos de um tronco comum que se especifica, isto está completamente esquecido. E depois as pessoas querem uma éticazinha à sua maneira. Vamos ter aqui uma éticazinha para a educação, e agora temos uma ética para a inteligência artificial, mas depois temos uma ética para a robótica, e depois temos uma ética... Ou seja, andamos aqui a proliferar éticas como se realmente cada uma tivesse o seu quintalzinho e elas fossem diferentes e fosse um tipo ética à la carte. Ética feita à imagem e semelhança de que cada um quer para o seu domínio. Às E isto conveniências de é cada um, não é? impossível. Exatamente, isto é perfeitamente absurdo e é um descrédito da própria ética. É isto que as pessoas precisam de perceber. Se nós estivéssemos a criar uma ética específica para cada novo domínio da atividade humana que hoje surge, então que nenhuma delas valia coisa nenhuma, porque elas perdiam completamente a sua fundamentação universal. Não tinham validade nenhuma, não serviam para nada. Muito bem, está claro. Centremos então também numa ética aplicada, que é a bioética, portanto, e numa questão particular que está agora no espaço público em Portugal, que é a regulamentação da gestão de substituição, ou seja, as chamadas barrigas de aluguer, que é uma possibilidade criada pelas ciências biomédicas. O Presidente da República votou recentemente essa regulamentação. Do ponto de vista ético, quais são os principais desafios e questões a ter em conta na gestação de substituição? Em termos gerais, a gestação de substituição coloca realmente aqui desafios enormes. Nós compreendemos que há tecnologias que são tecnologias reprodutivas que foram criadas primariamente para contornar um problema de infertilidade e por isso as tecnologias reprodutivas foram desenvolvidas para uma finalidade terapêutica e, entretanto, como acontece em muitos domínios, da finalidade terapêutica abriram-se a finalidades sociais. Quando nós falamos da gestação de substituição, já não estamos só a falar de tecnologias reprodutivas ao nível da terapêutica, mas já estamos a avançar para o nível social. Se me disseres, trata-se uma mulher
mulher que não tem útero, então a gestação de substituição não entra aqui como uma terapêutica? Neste caso, sim. Se estivermos a falar de um par de mulheres ou de homens que querem recorrer à gestação de substituição, aqui claramente a utilização é social. Esta é uma primeira questão. Agora, indo mais a fundo, aquilo que de facto ainda é mais problemático. Quem é que está envolvido? Estão envolvidos os que se projetam ser pais, aqueles que querem ser pais, a gestante de substituição, que vai ser contratada para o efeito, e a criança a ser, que é um projeto. Na lei portuguesa, e é bom percebermos que a lei portuguesa já foi votada e aprovada em 2021, na lei portuguesa, e é bom fazer referência a uma lei, porque ainda que a gestação de substituição seja proibida em praticamente todo o mundo, as poucas legislações que existem não são coincidentes. Por isso, na lei portuguesa, os gametas, o material biológico, tem obrigatoriamente de ser dos proponentes a pais. Por isso, aqueles que são o casal que celebra o contrato, os candidatos a pais, os pais contratualizantes, são também os pais biológicos. E a gestante não pode disponibilizar qualquer material biológico. Bem, exceto o ADN mitocondrial, mas não os ovócitos ou o esperma. Esta situação é importante. E isto faz-se numa tentativa de não possibilitar tanto o apego da gestante de substituição àquela criança que ela vai efetivamente acompanhar. Outra característica da nossa legislação é que o ato seja totalmente altruísta. Não pode haver qualquer benesse. Não, negócio ou qualquer concessão do que quer que seja, por isso não apenas dinheiro, mas uma promoção de emprego, umas férias, o que não quer há que seja. retribuição, não há retribuição, é uma dádiva. Nada, é uma dádiva total e absoluta. Por isso só se pode, e sim, é a obrigação dos pais contratualizantes, que são também os biológicos, pagar as despesas que têm a ver com a própria gestação. Ora, o que é que acontece em Portugal que cria este impasse desde 2021? Estamos em 2024 e a última versão da regulamentação foi votada, e bem, pelo Sr. Presidente da República. O que é que se passa em Portugal? É que o Tribunal Constitucional, chamado a intervir, veio dizer que a gestante tem a possibilidade de se arrepender e revogar o seu consentimento. E que esse é um direito dela. Muito bem, a partir de agora, temos que situação? Temos a situação. Eu vou-vos dar só um exemplo da situação, vamos dizer, complexa, para não utilizar outros termos, extraordinariamente complexa, que entretanto se gerou. Vamos imaginar que temos um casal, homem e mulher, que deram os seus gametas, ovócitos e esperma, que produziram aquele embrião em laboratório. Aquele embrião foi transferido para uma mulher que se disponibilizou a acolher aquele embrião e a fazer a gestação completa a título puramente gratuito, e no fim dos 9 meses, ela diz, desculpem, eu afeiçoei-me tanto a esta criança que eu quero esta criança para mim. É uma adoção. Não, não é. É que, de acordo com a lei portuguesa, antes da lei de substituição, mãe é aquela que para o filho. E por isso, aquele filho que ela pariu é dela. Por isso, esta mulher que se arrependeu passou a ser a mãe daquela criança. Ora bem, neste momento, quais são os cenários que de repente se abrem e que a regulamentação até agora não conseguiu resolver satisfatoriamente do ponto de vista ético? Eu até diria do ponto de vista humano. É que nós temos a possibilidade, desculpem, aberrante, de os pais biológicos que querem ter o filho, que projetaram aquele filho, que são pais biológicos daquele filho, deixarem de ser pais. E aquela mulher que não deu material biológico rigorosamente nenhum, passou a ser mãe. E agora? E a seguir? Como é que é? Ela vai levar o filho para casa. Complicado. Passou a ser dela. Então, e os outros que são pais biológicos e são pais contratuantes? Têm algum direito a ver o filho?
Têm algum direito a acompanhar o filho? Que é deles. Têm algum dever de providenciar meios? Qual é a relação? Não há relação. Não há. Nada está dito sobre isto. Então, vejam, quando nós hoje sabemos que se uma mulher tiver um filho de um homem que não aceita aquele filho como seu, vai haver testes de paternidade e ele vai ser obrigado a assumir a paternidade e a cumprir os seus direitos e deveres. Neste momento, o ridículo é termos um casal que quer ser pai e que é pai biológico, pais biológicos, e querem ser pais afetivos e sociais e contratualizantes, e estão colocados ao lado. Ora, a regulamentação ainda não foi capaz de resolver quais são os direitos e os deveres, qual é a relação dos pais biológicos com uma criança que fica com uma mulher de gestação, com a gestante, que não tem relação biológica, mas passou a ser a mãe. E quem registra? Quer dizer, isto não estava resolvido. E esta é a situação, é o impasse em que estamos neste momento. E não é por acaso que depois o Conselho Nacional de Ética e também o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, que tem que gerir o processo, ambos têm dado pareceres negativos, porque estas situações não estão resolvidas, e foi com base nestes pareceres que o Sr. Presidente da República vetou, mas eu acho que qualquer ouvinte que nos ouça compreenderá que esta situação tem de ser resolvida antes de podermos operacionalizar a lei de 2021. Serão a vida não só de famílias, mas famílias com crianças em jogo, não é? Portanto, serão crianças que terão que ter a sua situação bem definida e não ficar numa Claro, incerteza. porque a criança é a única não responsável aqui. Porque os pais contratualizantes e a mulher de gestação, a gestante, à partida sabem no que se meteram. A criança que vai ser produzida, esta criança tem direito a ter um pai e uma mãe. Onde é que estão? Quem são? Se ficar com a gestante, não tem direito a saber como é que foi gerada, qual foi a origem da sua vida e que tem pais biológicos que a querem. Nada disto está resolvido. Então, e se a gestante tiver um marido? O marido vai ficar pai? Se quer, ele não quer ser pai. Nada É disto. realmente uma situação ainda muito complicada que realmente merecerá certamente um cuidado muito grande nestas questões éticas. Por isso Outra é que que também mereceu se, o veto do presidente, estão a ver? Claro, tinha. outra que também se coloca e que na sociedade portuguesa neste momento, já há mais tempo, é a questão da eutanásia, ou a morte medicamente assistida. Neste momento está em processo de fiscalização pelo Tribunal Constitucional uma lei que despenaliza a morte medicamente assistida. Portanto, a ética neste caso da eutanásia tem sido tida em conta de um modo adequado neste processo legislativo? As entidades que se pronunciaram sobre o documento que veio a ser aprovado na Assembleia da República, estas entidades foram profundamente negativas no parecer que deram. E mesmo assim a lei seguiu. Eu, em relação a isto, devo dizer, tudo o que sejam matérias de políticas públicas que tenham uma dimensão ética estruturante, como o caso da gestação de substituição, o caso da morte medicamente assistida e outros exemplos que podíamos trazer também aqui para a nossa conversa, as políticas públicas sobre estas matérias, fortemente estruturadas por uma dimensão ética, por valores, têm que ser maximamente abrangentes. Os senhores deputados não podem considerar que podem tomar decisões a este nível, que os ultrapassa. Deixem-me aqui introduzir um aspecto que às vezes não está, de acordo com aquilo que eu penso, que não está bem esclarecido. Muitos senhores deputados consideram que nestas matérias, sendo representantes do povo que o elegeu, têm também o poder de tomar essa decisão. Eu até podia subscrever esta parte das afirmações feitas, mas depois tenho muita dificuldade quando os partidos políticos dizem, bem, nesta matéria, que é uma matéria de consciência, os senhores deputados têm liberdade de voto.
aí eu fico totalmente confusa. Ou bem que eles são representantes do povo que o elegeu e que elegeu um determinado programa político e eles votam de acordo com o programa político e estão a representar efetivamente quem os elegeu, ou têm a possibilidade de votar de acordo com a sua consciência e, afinal, não representam nada nem ninguém, senão a sua própria consciência. Aí a minha pergunta tem que ser, porque é que a consciência dos senhores deputados é uma melhor consciência do que a minha enquanto cidadã? E aqui há uma contradição, uma incoerência total. Por isso, não é admissível que um deputado, em matérias que ele próprio reconhece que são do foro ético, se dispense de seguir qualquer programa político e arvore o direito de votar de acordo com a sua consciência. Mas então, se o faz, já não está a representar nada nem ninguém, senão a si próprio, e então ele não é melhor do que qualquer outro cidadão. Então devolva-se ao povo e faça-se um referendo, porque aí todas as consciências têm o direito de votar. Ora, este princípio não tem sido seguido na Assembleia da República. Pessoalmente defende o referendo, é isso? Eu pessoalmente defendo que ou há um programa político muito claro, que é sufragado sobre matérias que têm uma dimensão ética muito forte, e então não há liberdade de voto, simplesmente o deputado vota de acordo com o programa político que o levou até à Assembleia da República, ou então, se assim não é, então temos que devolver ao povo. Aliás, qual é a problemática em haver referendos? Falamos tanta vez na crise da democracia, na crise da democracia representativa, no facto dos cidadãos não se sentirem representados, cada vez menos se sentirem representados, e depois temos medo da democracia direta. Temos medo dos referendos, e aí já não serve. Quer dizer, há uma incoerência profunda no próprio debate político e no debate ético, e ainda mais no debate político acerca das questões éticas. E isto realmente é problemático. Muito bem. Vamos mudar um bocadinho de assunto, passando para a inteligência artificial, porque é um tema que nos preocupa a todos, um tema emergente, está nas nossas vidas, não é? A União Europeia, enfim, está quase pronto, ou ainda não está aprovado, mas tem pronto um documento sobre a regulação da inteligência artificial. Há questões inteiramente novas, sei lá, a responsabilidade no caso do uso de um sistema automático. Há aquele exemplo extremo de um acidente com um carro conduzido por um sistema de inteligência artificial, de quem é a responsabilidade são acidentes do fabricante, dos humanos que criaram e treinaram aquele sistema, do dono do carro. Portanto, há aqui uma série de questões e poderíamos pegar noutros exemplos. O que é que podemos e devemos e temos de fazer para tornar a inteligência artificial, para usar a inteligência artificial? Toda a regulamentação que está a ser ensaiada, ou regulamentação, ou pelo menos soft law, aquilo que são orientações, recomendações de caráter ético-jurídico, jurídico, sem caráter vinculativo, tudo o que tem sido feito a este nível normativo tem-se fundamentado em valores éticos. E isto é muito importante. Quer dizer, hoje há um grande consenso que tudo o que sejam orientações futuras para a inteligência, para a utilização da inteligência artificial, se deve fundamentar nos grandes princípios éticos que são identitários da nossa sociedade. Assim, nós verificamos que, quer pela Comissão Europeia, que agora tem praticamente o regulamento pronto, já passou o trílogo, a Comissão Europeia, o Parlamento Europeu e o Conselho Europeu já chegaram a consenso, estamos ali na fase final e tudo aponta para que em abril o documento seja efetivamente assinado, e aí trata-se de um regulamento. Este regulamento é fortemente cimentado em valores éticos. Aliás, a Comissão Europeia criou um grupo de alto nível sobre a inteligência artificial em 2018, em que se especificavam quais eram os grandes princípios que deviam estar na fundamentação das utilizações da inteligência artificial. E aquilo que nós verificamos neste momento é que há 3 níveis de risco, o nível de risco muitíssimo elevado, em que a inteligência artificial é então proibida, e o exemplo será o reconhecimento facial em tempo real.
que é utilizado, por exemplo, na China, e totalmente proibido nos países democráticos, um nível muito baixo de risco, como, por exemplo, jogos de videojogos, em que simplesmente é permitido, salvaguardando questões de privacidade, de transparência, mas que é permitido, e o nível intermédio em que a maior parte das novas utilizações caem e que é preciso especificar exatamente quais são os riscos que apresentam. E aqui temos os tais valores éticos que vão, no fundo, decidir até que ponto é que eles devem ser utilizados ou não. Eu diria, começando assim pelo fundamental, o que é que hoje se espera da utilização da inteligência artificial? Que seja transparente e explicável. Isto é muito importante. Associado a que a decisão última seja humana. Nós hoje temos clara consciência que já há vários engenheiros que dizem que, colocando alguns dados em sistemas de inteligência artificial, recolhem depois os resultados, mas já há algo no processo que se lhes escapa. Isto não pode acontecer, porque aí deixa de ser explicável. E se não é, o processo não é totalmente explicável, a decisão foge ao controle humano. Este é talvez um dos princípios mais importantes, que está muito claro no regulamento de inteligência artificial e que mesmo outros blocos geopolíticos, como por exemplo os Estados Unidos, mantêm também. É importante que os sistemas de inteligência artificial sejam explicáveis. E se forem explicáveis, eles podem ser transparentes. E o controle da decisão final é humano. Vamos imaginar no campo da saúde, temos um assistente digital, diz ao médico qual é o diagnóstico, apresenta uma terapêutica, mas temos um médico que, com anos e anos de experiência, e uma certa intuição diz, mas há aqui qualquer coisa que me falha, eu se calhar não fazia exatamente isto, se calhar eu ia ali por um outro caminho. E agora? De quem é a decisão última? E vamos bater ao problema que colocou o Carlos primeiro, da responsabilidade. Se, neste caso, o médico vai contra aquilo que o assistente digital diz, a responsabilidade tem que ser, obviamente, sua. Se segue exatamente o que o assistente digital diz, bem, se tem a prerrogativa de tomar a decisão final e tem que ter, o regulamento aponta nesse sentido, então a responsabilidade continua a ser sua. É isto que nós temos que assegurar, é que alguém tenha responsabilidade. E há muitos documentos do próprio Parlamento Europeu para atribuição de responsabilidades. Nós temos que perceber que a atribuição de responsabilidades num ambiente fortemente ambíguo e complexo não é apenas uma questão jurídica de saber depois quem é que assume os encargos. É de proteção das pessoas. As pessoas têm direito a ser protegidas. Se não há atribuição de responsabilidades, as vítimas não são protegidas. Por isso, uma inteligência artificial que seja explicável, que seja transparente, cuja decisão final seja humana, torna-se mais fácil de atribuir a responsabilidade. E essa responsabilidade tem que ser atribuída. Pois não eu apenas percebo, por eu percebo o jurídicos, ponto, mas mas concorda que há dificuldades. Por exemplo, no caso do acidente do carro, a decisão é tomada em tempo real, pelo sistema automático, ninguém vai guiar o carro, não é? E esses carros já existem. E muitos desses sistemas são caixas negras. Quer dizer, os próprios engenheiros e cientistas reconhecem que não conseguem explicar a decisão que a máquina toma com base em processos estatísticos, etc. Portanto, a questão, eu percebo que é preciso fazer coisas, mas também a transparência total não me parece que se consiga ser assegurada em todos os casos. Mas se nós permitirmos a utilização de sistemas não em que a auditáveis. atribuição de responsabilidade não é possível, então nós estamos a expor a população a riscos sem qualquer tipo de proteção. E isso não é permitido. E por isso, uma coisa é falarmos dos carros que já existem, dos sistemas que já existem e que foram proliferando à margem de qualquer tipo de regulamentação, e outra é, estamos agora pela primeira vez no mundo a criar uma regulamentação ampla, abrangente, e aliás a União Europeia nisto é bastante ambiciosa e procura que esta regulamentação, o ato AI, seja efetivamente paradigmático para que seja seguido por outros blocos geopolíticos
também, e dentro deste contexto tudo vai passar pelo crivo. Sendo que, aliás, esta regulamentação é bastante interessante, e isto é bom que os engenheiros e empresários que têm interesses económico-financeiros e outros nesta matéria percebam que este regulamento, apesar de ser um regulamento, é bastante flexível, porque estipulando critérios para a avaliação e admissibilidade da inteligência artificial, ao mesmo tempo, através de uma análise de risco, vai permitir que esta análise se vá atualizando de acordo com a evolução científico-tecnológica. O que hoje pode ser proibido porque não há safeguards, não há garantias de proteção suficientes, amanhã, com uma melhoria do sistema, pode vir a ser permitido. Por isso há aqui uma grande flexibilidade, porque há uma avaliação contínua daquilo que é produzido pelos novos sistemas de inteligência artificial. E não é preciso ir mais longe. Vamos pensar, quando o Carlos ainda há bocadinho dizia, porque há cálculos que nos escapam e que são feitos em verdadeiras caixas negras. Nós hoje estamos despertos para esta realidade por um tema que é um bocadinho marginal, mas que se tornou verdadeiramente preponderante, que são os vieses algorítmicos. Quer dizer, Claro. não, Foi treinado, o sistema não sabe mais do que aquilo para o qual foi treinado, e pode ser treinado apenas com uma informação parcial e com os tais viés, não é? E com os tais vieses, que é muito difícil que o sistema não seja, porque ele é treinado a partir de dados. Agora, o que é que nós precisamos para contrariar os vieses? Precisamos, em primeiro lugar, de criar equipas multidisciplinares no desenho dos próprios sistemas para tentar minimizar. Ao mesmo tempo, precisamos de um volume de dados muito maior. Quanto maior for o volume de dados, menores serão os vieses, mas também a maior exposição às violações de privacidade. E precisamos também de configurações diferenciadas. O facto de já estarmos despertos para os vieses algorítmicos é um passo positivo, porque agora pelo menos já se podem traçar estratégias para combater esses mesmos vieses. Mas, é assim, ao mesmo tempo que combatemos os vieses, nós percebemos que hoje, que é uma preocupação enorme, sobretudo em tempo de eleições, aquilo que tem sido os deepfake com discursos atribuídos a pessoas que nunca os Para proferiram. mim isso é a questão pior, quer dizer, isso para mim é intoxicação pública, não é? Uma pessoa já nem sabe o que é real, já não sabe o que é virtual. Ora, agora é que disse o mais importante, o grande risco, se alguém me perguntasse, ninguém me perguntou, mas eu já estou a avisar, se alguém me perguntasse qual era o grande risco hoje da inteligência artificial, é precisamente diluir a diferença entre real e virtual. Sim. E real. Isso já está. É muito difícil. E o problema é que quando nós não conseguimos já distinguir uma coisa da outra, acabou-se a confiança. Nós já não confiamos em nada. E acaba-se a coesão social, acaba-se, digamos, a sociedade organizada. Não teme, para terminarmos, não teme, ligando com a política e com a economia, não teme o excessivo poder das grandes empresas que, no fundo, têm o negócio e, portanto, no fundo, são elas que permitem também estes avanços e que controlam, acabam por ter o mercado. Como é que devemos relacionar isso? Eu sei que a União Europeia tem tido posições cautelosas, mas também essas empresas nós sabemos onde estão na costa, digamos, oeste americana. Não teme que haja, digamos, um problema de excessivo poder dessas empresas? Já nem é uma questão de temer ou não, como ainda há bocadinho disse em relação a outra realidade, em relação à distinção entre o real e o virtual, este poder já está. Nós hoje temos clara consciência que o poder no mundo, e não estou a ser dramática, não estou a ser exagerada, o poder no mundo está na mão de meia dúzia de pessoas que não foram eleitas para nada. Sim. Por isso, nós temos aqui uma inversão total dos sistemas democráticos, nós temos formas dissimuladas de autoritarismo através do poder tecnológico. O Grupo Europeu de Ética fez, no ano passado, um grande relatório precisamente sobre o poder excessivo das Big Tech sobre todo o mundo, porque não é só a questão política de manipulação da opinião pública e manipulação da votação.
que ainda por cima se tornou cada vez mais fácil, porque o Claro. espírito crítico ao mesmo tempo foi diminuindo. Era bom que também nós percebêssemos isto. É que ao mesmo tempo que aumenta o poder destas Big Tech na capacidade de manipulação da opinião pública, o próprio cidadão há muito que se demitiu de ter um sentido crítico sobre o real. E, como aqui se diz nos Açores, e para quem nos ouça, eu sou residente nos Açores, emprenha-se pelos ouvidos, ou seja... Também se diz no continente. Também, eu só aprendi esta expressão aqui e acho-a absolutamente deliciosa, que é a total ausência de espírito crítico. Aquilo que se ouve ou que se lê na internet assume-se como verdadeiro, quando hoje em dia, na maior parte dos casos, é falso. Por isso, realmente, nós temos aqui um problema muito grande com os Big Tech, não só porque dominam aquilo que é a opinião do cidadão, e a opinião do cidadão modela os governos deste mundo, dos nossos países e deste mundo, mas temos também as Big Tech que acabaram por informar a nossa sociedade. Eu não posso ir pagar impostos sem ser através da via digital. Eu relaciono-me com o meu banco já por via digital. Ou seja, eu vou comprar uma casa, quase toda a nossa vida hoje está informada por via digital. Plataformas, há plataformas por todo lado. E quem é que domina as plataformas? Ou seja, eu, cidadã, deixei de ter liberdade para fazer alguns dos atos mais simples da minha vida, que acabo por depositar nas plataformas que eu não controlo, que os países não controlam e são controlados por meia dúzia de pessoas, que, não obstante de vez em quando fazerem juras de amor eterno à verdade e a caráter fidedigno das informações, nós continuamos a ver que elas não são cumpridas. Estamos todos expostos. E há amor eterno aos lucros. Ora bem, Sem dúvida, poderíamos falar sem muito mais, dúvida mas... que a ética é muito premente nesta situação, e como o Carlos estava a dizer, é um tema inesgotável. Mas temos de ficar por aqui, não é? Temos de ficar por aqui, agradecendo mais uma vez a disponibilidade da Maria do Céu Patrão Neves. Muito obrigado. Eu Foi um agradeço gosto, foi um esta gosto, foi um gosto. oportunidade. O tema é muito grande e agora hoje foi só, como se diz aqui, dar um lamiré. Mas um Isto foi lamiré um muito bem. aperitivo, qualquer dia vamos ter a refeição completa. Exatamente. Mas Obrigada. foi muito Obrigada pelo convidativo. convite, foi um gosto. Certeza que foi um esclarecimento para todos. Para mim, ajudou a perceber melhor certas questões. Obrigado, Maria do Céu. Obrigado e Obrigada. até ao próximo, mais lento do que a luz.